Fala pessoal, vamos iniciar mais um vídeo hoje falando sobre uma outra empresa de crescimento. Eu também realizei análise durante o IPO, uma empresa no setor bastante promissor, mas tem algumas particularidades aí de remuneração dos acionistas que eu não gostei muito, mas que tem bastante potencial para crescer, até maior do que o grupo GPS Participações, que eu realizei um vídeo ainda há pouco, deve estar subindo nos próximos dias, ou até antes desse vídeo estar no YouTube. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu gostei aí, comenta aí embaixo se ficaram com uma dúvida. Segue a nossa página no Instagram também, se inscreve na nossa página no YouTube. Sou analista CNPI, Felipe Wood, e vamos lá então, vamos iniciar a análise das demonstrações financeiras divulgadas pela Oncoclínicas no quarto trimestre de 2021, uma empresa do ramo de oncologia, um ramo bastante promissor e interessante no Brasil. Do ponto de vista das análises financeiras, vamos pegar aqui só a caneta, a gente grifando. Falando sobre capital próprio, capital de terceiros, né? A questão da alavancagem, uma empresa que vem se alavancando, capital de terceiro desde 2019, capital próprio por conta do IPO, né? A gente vê que teve uma mudança aí relativamente, mas a maior parte do capital é voltada aqui para capital de terceiro, sempre foi assim, né? Endividamento. Teve um leve aumento aqui agora por conta do IPO também, que mudou de 2020 para 2021. Até que em 2019 também tinha uma participação alta aí de capital próprio. Mas é uma empresa que vem trabalhando com bastante financiamento através de endividamento, né? Capital de terceiros. Demonstrações financeiras, abri primeiro aqui as demonstrações financeiras auditadas, mas depois a gente pode olhar uma apresentação institucional. Falando um pouquinho dos ativos, caixa inflado, né, por conta da questão aí do IPO, principalmente. Principalmente quando a gente analisa do ponto de vista do consolidado, né, aqui a gente está vendo a controladora, a consolidado tem um valor até maior. Tinha até mais em 2020, já foi gasto por algumas aquisições, a gente vai ver mais adiante. Uma alocação do ativo circulante que a gente fala, né? Títulos e valores imobiliários, renda fixa em geral. A empresa botou esse capital no lugar mais conservador, até por conta dessa alta da Selic. Contas a receber bastante alta, mas em linha com o de 2020. Estoque, uma leve mudança, nada de tão relevante. Impostos a recuperar também em linha com 2020. O ativo circulante crescendo quando comparado a 2020. Não circulante, nenhuma grande alteração, mas no crescimento aqui mais expressivo de intangíveis, além de imobilizados, um pouquinho de crescimento em relação a 2020. Principalmente por conta dessas aquisições, né? Muitas empresas, hospitais diferentes, a gente vai ver que ela trabalha com alguns hospitais ambulatoriais para atendimento de primeiro nível, atendimento do paciente, diagnóstico, e eles chamam de hospitais de grande porte de Cancer Center, que é mais para o tratamento em si, que aí tem que ter investimento mais pesado. Passivo circulante, vamos olhar aqui pelo consolidado, mais ou menos em linha com 2020 nos fornecedores e empréstimos. Nenhuma grande alteração se a gente analisar o passivo circulante, ponto de vista até positivo, que não afeta muito o endividamento de curto prazo da companhia. Em relação ao não circulante, empréstimo e financiamento reduziu um pouquinho, mas em linha com o ano anterior também. Teve emissão de debêntures, isso daí que alavancou um pouquinho mais o passivo não circulante. E contas a pagar por aquisições, uma empresa que vem adquirindo diversos outros hospitais. Então teve um leve aumento aí no passivo não circulante, mas nada muito assustador. Agora, analisando as demonstrações financeiras, inclusive eles reapresentaram aqui de 2020, eu não vejo isso como um bom sinal, porque a empresa que reapresentou é porque teve algum problema no balanço anterior, né, nos relatórios financeiros anteriores. Um crescimento bastante expressivo na receita, quase 1 bi de crescimento de 2020 para 2021, e o custo dos serviços prestados crescendo também, mas crescendo
em uma proporção bem inferior. Não tem jeito, é uma empresa que tem que realizar investimentos nesses equipamentos, né? Os equipamentos em aquisições de novos hospitais também demanda muito custo, isso daí afeta a margem bruta, mas teve um crescimento bastante interessante aqui, de 2020 para 2021. Despesa operacional cresceu pouco, isso daqui já é um fator de mais atenção, a empresa conseguir enxugar pelo menos ali no operacional, conseguir ter um custo um pouquinho menor nos serviços prestados, para não afetar muito a margem bruta, enxugar no operacional, ter um crescimento abaixo do crescimento da receita. Parece que teve uma entrega aqui boa, e aí teve um resultado aqui, não recorrente se a gente comparar com 2020, né, que teve um crescimento bem baixinho aqui no operacional, mas por conta da margem bruta que foi mais apertada e sufocada pela despesa operacional. Já estava pequena aqui o lucro bruto e ocasionou num lucro operacional bem baixinho. Agora nesse ano, como teve uma elevação maior da receita, esse lucro operacional também cresceu, expandiu de uma maneira legal, atingindo quase 200 milhões, mas ainda baixo, né? As despesas financeiras, por conta dessa alavancagem de capital terceiro, afeta bastante o resultado líquido, né, o lucro líquido. E isso daí a gente viu que ocorreu em 2020, a empresa apresentando prejuízo, mas não é porque é uma empresa ruim, voltando ao que eu falei. É uma empresa que estava trabalhando alavancada, agora que adquiriu capital através do IPO. Ela vem acelerando ainda suas aquisições, mas se ela quitar esse endividamento, conseguir taxas baixas de juros, de repente alocando agora em renda fixa, e se o endividamento não tiver uma taxa de juros alta, ela consegue quitando isso aos pouquinhos e resolvendo o resultado financeiro, né, que são as receitas financeiras menos as despesas financeiras. Então assim, no geral, no lucro operacional, uma empresa que está rodando, precisa melhorar um pouquinho, melhorou de 2020 para 2021, mas o resultado financeiro acaba prejudicando. Ficou no lucro em 2021, mas assim, essas despesas financeiras bastante desagradáveis. Se a gente olhar, né, o crescimento, quantidade de juros que a empresa vem pagando por conta dessa alavancagem. E ainda teve a questão do imposto de renda. Na verdade, eu estava analisando aqui o lucro operacional antes do imposto de renda, né, que é o LAIR. Aqui que tinha dado lucro, mas se a gente olhar a última linha, o prejuízo continuou tendo, né? Mas uma redução, isso daí é um ponto de vista interessante em empresas de crescimento. Às vezes muitas pessoas não querem investir em empresas que estão prejuízo, mas se a gente analisar a empresa que está crescendo a receita, crescendo o lucro operacional e não está dando lucro ainda, ou o lucro está crescendo, ou não está dando lucro, está dando prejuízo, mas esse prejuízo está reduzindo ao longo do tempo, é um sinal positivo, se a empresa está reduzindo o prejuízo. Mas eu acho que essas despesas financeiras ainda é um ponto de alerta grande. Então assim, apesar de ser uma empresa interessante, caso você vai realizar uma alocação na Oncoclínicas, alocar o capital pequenininho, porque é uma empresa ainda que apresentando sinais um pouco ruins, né? Essa questão do resultado financeiro, ainda vem apresentando prejuízo. E a gente até pegou aqui as demonstrações financeiras de 2018 e ela também tinha uma oscilação nessa questão do prejuízo, não vem com uma redução gradual, né? Então prova disso, né, que 2020 teve um prejuízo bem alto, quanto em 2019, 2018 estava menor. Então não é uma empresa que vem girando bem, apesar de estar no ramo promissor. Vamos ver aqui, vamos ver se a gente acha aqui, a DFC, demonstração e fluxo de caixa. Do ponto de vista do fluxo de caixa operacional, que a gente pode analisar também de acordo com o regime de caixa, ao invés do regime de competência, vamos ver aqui. Ela teve um caixa líquido negativo em 2021 e positivo em 2020. Então assim, ela tinha dado prejuízo, mas ela tinha ficado no positivo de acordo com o regime de caixa em 2020. Então a gente também tem que analisar essas questões, mas tu vê que não tem uma constância, né, no resultado, né? Poderia estar reduzindo prejuízo ao longo do tempo, ou poderia estar dando prejuízo, mas de acordo com o regime de caixa crescendo ao longo do tempo, e não é o que aconteceu. Em 2021 a gente vê que ela focou muito em contas a receber, teve um crescimento aqui, uma variação, é um dinheiro que ela ainda não recebeu, teve que alocar, sair do seu caixa porque ela ainda não recebeu. Mais do que obrigações sociais aqui, 65 milhões. Deixa eu ver mais o que afetou bastante a companhia aqui, dar uma passada de olho. Juros de empréstimo, já vinha alto em 2020,
110 milhões em 2021, 55, praticamente dobrou os juros de empréstimo, financiamento e debêntures. Essa provisão Phantom Shares também é de acordo com, depende dos acionistas da empresa, os controladores, os executivos, que pode afetar esse regime de caixa. Aqui no caso ela está recebendo um efeito contábil positivo, né? Então tinha que entender com mais calma isso aqui. De qualquer forma, essa questão do resultado financeiro não é algo que me agrada muito. Depreciação e amortização grande, né? Até por conta dessas aquisições imobilizadas, intangíveis. Fluxo de caixa de investimento. Pagamento e aquisições de negócio. Um valor bem alto em 2021, conta de viável de IPO. Em 2020 já tinha um valor alto de 86 milhões, elevou absurdamente, mais de 4 vezes, né? Aquisição de ativo imobilizado em linha com 2020, quase 200 milhões. Títulos e valores imobiliários, 1,5 bi. Então assim, crescimento absurdo aqui de investimento, principalmente esses títulos e valores imobiliários. Aí, não é isso? Títulos e valores imobiliários. Isso aí. Fluxo de caixa de financiamento, captação de empréstimo. Com o regime de caixa, em 2020 estava altíssimo, ó. Empréstimo e financiamento, na verdade isso daqui em relação ao IPO, né, 1,3 bi, que é um concluinte que conseguiu. São dois tipos de emissões que teve, né? Teve a Goldman, que um banco americano que se desfez de ações da Oncoclínicas, e também a emissão de 1,3 bi mais ou menos. A amortização de empréstimo e financiamento ela vem amortizando, ó, mas mesmo assim ainda está muito alto esse valor. Pagamento de aquisições 300 milhões aproximadamente. Pagamento de dividendos pagos, não deveria estar pagando dividendo, apesar de ser baixinho, né? Então, assim, não é algo que me agrada muito. Ó, pulei aqui a página. Pulei aqui. Opa. Vamos ver mais o que tem aqui de interessante. Acho que das demonstrações financeiras é basicamente isso. Vamos ver aqui na apresentação os relatórios da companhia, ver mais o que de interessante que a gente pode mencionar. É uma empresa assim que ela foca bastante em mostrar os profissionais, né? Uma empresa criada por profissionais do ramo. A Fleury foi uma empresa assim, né? Criada por profissionais de saúde. Elas gostam de botar bastante imagens assim em relação aos profissionais nas apresentações. Ó, é uma empresa que tem 91 unidades existentes, 38 recém-adquiridas. Então vem crescendo bastante. Foco aqui Sudeste, né? Principalmente Sudeste, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Mas adquiriu 2 no Amazonas, querendo expandir para essa região daqui do Norte e Nordeste, e também essa outra região. E focando em regiões estratégicas, né? Regiões mais demandadas. É um mercado bastante pulverizado, tem muitas empresas, então ela vem adquirindo essas empresas para aumentar sua participação no mercado, mas mesmo sendo pulverizada, ela tem uma participação até ok de 5%. Mais de 1.000 especialistas em câncer, alguns dados operacionais, né? 383 mil tratamentos em 2021. Receita líquida crescendo. Daqui é o primeiro indicador que a gente analisa quando tem aquisições, né? Primeiro indicador que vai alterando, né? Crescimento de receita, mesmo que demore a ter redução de despesas operacionais, sinergia operacional, sinergia de resultado financeiro. Mas teve um aumento de 33%, quase 34% do quarto TRI de 2020 para 2021 e 50% de 2020 para 2021. O EBITDA, né, no caso. Aqui a receita é 32%, ano contra ano. Lucro líquido bem baixinho ainda, mas 100% maior que 2021. E aí tu vê que ele coloca essa questão de ajustado, né? Essas empresas, quando tem essas particularidades, a gente viu ali que o resultado não é tão bom, ainda mais se a gente olhar do ponto de vista do regime de competência, a DRE teve prejuízo, o fluxo de caixa oscilando muito. Então, de acordo com a apresentação, ajustando, tirando
um gasto ali que, segundo eles, não vai ser concretizado sempre, então por isso tem que ajustar, investimentos, mas se a gente analisar a norma, de acordo com a norma contábil, do ponto de vista da auditoria contábil, não foi bem assim, né? Receita crescendo, né? Botou aqui de 2 bi para 2,7 bi. Receita cresceu bem. A margem, a EBITDA, que eles ajustaram, né? Mas perdeu margem operacional do quarto tri de 2020 para o quarto tri de 2021. Não é isso? Mas crescendo ano contra ano, né? Tava 15%, 15,5% em 2019, 15,8% em 2020 e 17,8% em 2021. A gente vê assim que 2019 para 2020 não teve uma mudança muito boa, mas demora a ter essa sinergia operacional. Acho que a sinergia operacional, sinergia de margem líquida, de resultado financeiro é o que demora mais a ocorrer. A receita é o que vem primeiro. Então, se botou aqui a receita ano contra ano, não botou 2019 não. Do ponto de vista de margem operacional, acho que vai demorar um pouquinho mais. Tá até com uma margem ok, está prejudicando a questão do resultado financeiro, né? O número de procedimentos que também vem crescendo, isso aqui é natural, né? A população vai envelhecendo. São exames, são tratamentos caros. Então o repasse de ticket médio eu acho que é até mais fácil para oncoclínicas. A gente falou do Cancer Center, né? São grandes centros médicos de tratamento de câncer. Adquiriu 3 novas unidades. Expansão, parceria com a Unimed. Expansão bastante forte da Oncoclínicas. Outra aqui, aquisição de Taigara Memorial, em Salvador. Baixa e média complexidade, né? Cirurgias menos complexas. Tentando adquirir também talvez um público de classe média, não de classe tão alta. E a questão dos Cancer Centers de distribuído, né, por região, 3 no Rio, 3 em Minas. Crescimento inorgânico, aquisições anunciadas e concluídas. Vamos ver aqui. Várias clínicas de oncologia foram adquiridas. Deixa eu ver da receita. Ticket médio também é um indicador interessante de a gente acompanhar. No quarto tri 6% de crescimento de ticket médio e agora no ano 8%. É interessante porque a gente vê que está acompanhando. Claro que a inflação está um pouco descompensada, mas está em linha com a inflação, né? Está vendo que tem uma possibilidade de repasse do ticket médio da empresa. Aumento de pacientes, interessante, 16% no ano, 13% no trimestre. Número de unidades crescendo, 9% de crescimento no ano. Se a gente for ver, ainda tem pendente 44 pontos de aprovação regulatória, vai aumentar de 67 para 117 unidades. Então a gente vê assim que é uma empresa de médio para longo prazo, né? O custo de serviços prestados também é alto, né? Como a gente já havia mencionado. Mas mesmo assim a empresa conseguiu crescer a sua margem bruta, principalmente no quarto tri. Teve um crescimento bastante interessante, um crescimento de 1% aqui de 2020 para 2021. Interessante também, porque ela é uma margem mais apertada por conta desses custos mais altos. Mas ela conseguiu um crescimento interessante e aí tem que se capturar mais na margem operacional para ir crescendo, expandindo o seu lucro líquido, né? Apesar que esse resultado financeiro tem que quitar para resolver esse problema. Aqui são o crescimento das despesas operacionais, teve uma expansão bastante forte, mas isso aqui ainda não demonstra a sinergia capturada, né? Ela vai conseguir enxugar a quadra de pessoal, provavelmente conseguir utilizar seu corpo técnico. Crescimento de 21% ano contra ano. O que eu tinha falado aqui, que eu não estava achando ali na demonstração de fluxo de caixa, que eu não gostei, é essa questão aqui de PILP, né? Vamos dizer assim, PILP, que tem uma relevância nos resultados da empresa. Eu acho que eu não estou vendo aqui, mas é tipo um programa de remuneração dos executivos. Eu não achei bem interessante, mas por ser uma empresa até
do nicho de saúde e controlada por pessoas da saúde, acho que eles acabam por oferecer esse mecanismo. Mas aqui a companhia possui um plano de incentivo de longo prazo, que é mensurado e reconhecido contabilmente pelo seu valor justo, usando o modelo de Black-Scholes, né? Modelo utilizado em opções. À medida que o PIP se torna vestido e devido, ele pode ser liquidado em ações da companhia. Então, assim, as ações em tesouraria foram alocadas pelos acionistas originais antes do processo da oferta pública. Aqui está dando uma maquiada dizendo que antes do IPO eles já fizeram pagamento para esses executivos. Mas não é algo que me agradou muito também não. Essa questão da remuneração dos acionistas, apesar de ser controlado por pessoal da saúde, e também o resultado financeiro ainda bem forte. A questão do EBITDA ajustado a gente já viu mais ou menos. E o resultado financeiro ruim, né? Como a gente havia falado, negativo, aumentou em relação a 2020. E aqui eles mostram o lucro líquido no quarto trimestre, 22 milhões apenas, um lucro líquido muito pequeno, um prejuízo de 119 milhões daqui do ponto de vista contábil, né? Isso daqui comparando com o quarto de 2020, eles deram um lucro líquido em 2021. Isso aí, então, o quarto tri tinha dado um prejuízo. Uma melhorazinha aqui, uma ali. É uma empresa que tem muito a crescer no resultado operacional, já vem crescendo na sua receita, mas esse programa de pagamento de incentivo para os executivos e esse resultado financeiro é algo que não me agrada muito, acaba tornando muito instável a companhia. Endividamento, alavancagem, apesar desse resultado financeiro aí, bem tranquila, estava ruim no segundo tri, ó, não estava tão ruim, mas subiu para 2,3 vezes, estava 2018 1,4 vezes, 2019 1,1, 2020 1,8, em relação ao EBITDA, né, provavelmente, até que o EBITDA ajustado, e agora caiu bastante até por conta do caixa da companhia, talvez, não, por conta do aumento do EBITDA, né, desculpa, o aumento do EBITDA, que veio mudando aqui nos últimos trimestres. Um EBITDA até que vem subindo razoavelmente bem. E o cronograma de amortização, dívida bastante diluída também para o longo prazo, médio prazo, tem bastante caixa por conta do IPO. Aqui está a questão do financiamento, companhia. O problema é que boa parte desse financiamento atrelado à inflação, algumas taxas altas, né, 11,48% ao ano, IPCA, sempre IPCA, uma pequena minoria de taxa de juros de longo prazo. Então, só de capital de giro aqui, né, mas o valor bem diluído, né, o vencimento bem diluído, apesar dessa taxa de juros. Só acho que basicamente é isso. Já olhou as demonstrações financeiras, não vou me estender muito aqui não. Se ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixa seu gostei aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Valeu!